Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de termologia. Hoje nós vamos falar sobre transformações de temperaturas, de escalas em temperaturas diferentes. Seria esse o termo correto, certo? Bom, nós conhecemos que as medidas de temperatura são feitas por termômetros. Nós trabalhamos com esses termômetros que você vê aqui atrás. Então, eu tenho aqui atrás de mim um termômetro analógico, né, que é o caso desse aqui, e o digital, que é o do lado. Funcionam por princípios diferentes, mas historicamente a gente começou, né, com os termômetros analógicos, onde um líquido era dilatado em função do aquecimento ou do resfriamento, aí sofre contração. E nessa brincadeira a gente criou as primeiras escalas. Houveram muitas escalas no decorrer da história, porém, fixaram-se nos países hoje por uma questão de cultura, de colonização, três escalas consideradas principais. A escala Celsius e a escala Fahrenheit é a que mais você vê por aí. Tá vendo? Então aqui atrás eu coloquei de verde a Fahrenheit e de azul a Celsius. E embora esteja num termômetro ali de vermelho a escala Kelvin, essa escala ela não é desse jeito. Ela usa um gás perfeito, né, um dos gases da família 8A lá, menos reativos, né, e um gás confinado em um cilindro, onde por uma equação chamada equação de Clapeyron, que você aprende em química, você tendo a pressão e o volume, você acha a temperatura. É bem mais complexo. Os termômetros de Celsius e Fahrenheit, eles usam substâncias que são em contato com um certo objeto, certo corpo, elas entram em equilíbrio térmico, você viu que equilíbrio térmico é igualdade de temperatura, e aí eu vou medir a temperatura por comparação de dilatação. O termômetro Kelvin, ele não é portátil, né? Então ele não vai ser dessa forma, mas ele tem os seus principais valores marcados ali. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e olhar os valores para gelo e para vapor, ponto de fusão e ponto de vaporização da água, que são os pontos mais comuns. A escala Celsius você está acostumado, ela marca 100 graus Celsius para o gelo, a vaporização, e 0 graus Celsius para fusão ou para o congelamento, para a solidificação da água. Isso ao nível do mar, tá? Como você está vendo ali. A escala Fahrenheit usa outros valores, embora está medindo a mesma temperatura. O gelo ao nível do mar congelará a 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit ele vai passar a água de líquido para vapor. É o ponto de vaporização. Portanto, você tem esses dois pontos aí. A escala Kelvin, ela é tão precisa que você nem fala graus Kelvin, você fala Kelvin. E ela marcará 273,15 para a água congelando ao nível do mar. E isso quer dizer que a gente acaba desprezando e considerando só 273 na maior parte dos cálculos, e a água ferve a 373,15 kelvins ao nível do mar, que a gente arredonda para 373. Como você pode ver, na escala Celsius, a água do gelo ao vapor varia 100 graus Celsius ao nível do mar. E a escala Kelvin também varia 100 Kelvin. Já a Fahrenheit ela aumenta a 180. A escala Kelvin é chamada de escala absoluta. Por quê? Porque ela foi construída para medir o grau de agitação das partículas de um corpo. E o que é temperatura? A gente definiu como sendo temperatura, hoje, o grau de agitação das partículas. Então, das três escalas que estão aí, a mais recente é a escala Kelvin. E ela mede o grau de agitação. Então, esta escala, ela vai medir essa agitação usando aquele gás que a gente comentou. E essa escala, ela foi prevista para que quando esse átomo parasse, a agitação caísse a um valor mínimo, teríamos o 0 Kelvin. A escala Celsius, ela tem o menos 273,15, seria o 0 Kelvin, o equivalente. E a escala Fahrenheit, menos 459. Na teoria, até recentemente não teríamos temperaturas abaixo de 0 Kelvin. Hoje a física já deu mais uma avançada. E há a possibilidade, sim, mas isso é bem complexo. É alvo da física quântica. Tá? A equação para converter temperaturas. TC, temperatura em Celsius, sobre 5. Então, se deu a temperatura em Celsius, você vai pôr ali no lugar TC. É igual a TF menos 32 sobre 9. Tem que subtrair 32 do TF.
Se te der o TF, você vai pôr ali no lugar do TF. 30 kelvins, você põe no lugar do TK. A TK é a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Então está aqui embaixo o que é TC, TF e TK, temperaturas em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essa é uma igualdade tripla. Você não resolve igualdade tripla, mas você resolve de duas em duas. E a gente vai fazer exercícios e exemplos para você ver, tá? Bom, existe uma diferença entre temperatura e variação de temperatura. A variação de temperatura, vou te dar exemplos práticos. Se eu falar, o dia hoje, neste exato momento, está a 30 graus Celsius, eu te dei uma temperatura. Acontece que a gente pode receber também a informação. Olha, o dia teve uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Sei lá, ele começou com 10 e foi para 40. Começou com 5 graus e foi para 35. Ele variou 30 graus Celsius, aumentando ou diminuindo. Então é diferente. Variação de temperatura é diferente. Não pode usar aquela equação que nós vimos ali do lado. Então o que acontece? Nós vamos usar uma parecida. Mas quando ele falar variação de temperatura nos exercícios, você vai colocar assim, a variação em Celsius sobre 5. Então variou 20 graus Celsius no lugar do delta C, você vai pôr 20. Ou delta F, variação em Fahrenheit. Sei lá, aumentou 50 Fahrenheit. Tudo bem, no lugar do delta F, você colocará 50 Fahrenheit. Tá? E variação em Kelvin sobre 5. Você reparou que a variação em Celsius e Kelvin é dividida por 5, então dá para cancelar. Quando aumenta 1 grau Celsius, aumenta 1 Kelvin. As variações em Celsius e Kelvin são iguais. Em Fahrenheit, não. Tá? Então tem duas distinções. Tem uma equação de conversão para temperatura e uma parecida para variação de temperatura. Vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios para você entender a aplicação. Essa aqui é uma questão histórica, tá? Ela está um pouquinho fora do que a gente acabou de passar para vocês. Falou de uma escala que caiu em desuso, está desaparecendo. A escala foi criada pelo francês René Rémour, que criou uma escala muito diferente. A escala dele, em vez de falar de 0 a 100, ela varia de 0 a 80, do gelo ao vapor, ao nível do mar. E aí, o Rémour, que é uma escala que desapareceu, a equação de conversão eu forneço para você. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a TR, que é a temperatura em Rémour sobre 4. Ficou faltando colocar lá. Ele falou assim, calcule a temperatura nessa escala. Que escala? Na Rémour. Para o valor correspondente a 35 graus Celsius. O que ele te deu? Ele te deu TC. Temperatura igual a 35. Ou seja, no lugar do TC eu vou pôr 35. O resto é só conta. 35 dividido por 5, aqui ó, você tem que dividir. Dá 7. TR sobre 4 é igual a 7. Está vendo esse 4 que está dividindo? Passará multiplicando. 4 vezes 7 dá 28. 28 graus R, como você está vendo aqui em cima. Certo? Beleza aí? Tranquilo? Não é complicado, não é mesmo? Não é complicado. Mas quando tiver uma escala diferente, a gente fornece a equação de conversão. Vamos pegar outro tipo de questão. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos. Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno, a diferença é a variação, foi de 60 graus Celsius. Esse 60 não é a temperatura, é a variação. É o quanto aumenta ou diminui. É o delta C. Então ele quer qual é o valor dessa diferença, ou seja, dessa variação, lá na escala Fahrenheit. Ele quer o delta F. A equação de conversão tem as três escalas, em Celsius, em Fahrenheit e em Kelvin. Mas você não quer nada em Kelvin, você quer em Fahrenheit. Então esquece aquela fração de vermelho e fique só com a de azul e de verde, que é do Celsius e do Fahrenheit. O resto é substituição. Quem que é o delta C? 60. Então vai ficar 60 sobre 5. Olha aqui, ó. Delta F, variação em Fahrenheit sobre 9. Divide o 60 por 5.
Dá 12. Agora você pega o 9 e passa multiplicando aqui. 9 vezes 12, 108. E aí acabamos. Ah, cometi um erro ali, ó, 108 graus Fahrenheit. A gente corrige depois da letra D de doido. Beleza? Entendeu? Vamos fazer outro. O que é calor, pessoal? Se você olhar aí no nosso suporte teórico, ali na PC, você vai ver que calor é a energia em trânsito que vai do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Isso naturalmente. Então, o calor só existe quando está transitando entre um corpo e outro. Não existe o frio, existe a ausência de calor ou o excesso de calor transferindo de um corpo para outro. Quando um corpo absorve calor, ele transforma isso imediatamente em energia de agitação das suas partículas, das suas moléculas. Portanto, deixou de ser calor, passou a ser energia cinética. Certo? Então, é errado falar que você contém calor, que você está cheio de calor. Isso é uma expressão incorreta, porque não existe um corpo que contenha calor. Na hora que ele é absorvido pelo corpo, seja ele qual for o corpo, ele transforma isso em temperatura, em grau de agitação das suas partículas ou moléculas. Tá? Então, calor é a energia que transita entre dois ou mais corpos. Deu para entender isso? Tá tranquilo? Que beleza. Então vamos para o número 9. Indique se as frases a seguir estão corretas ou incorretas, verdadeiro ou falso, certo e errado. Vamos colocar aí o que for, tá? Um corpo quente tem muito calor. Acabamos de dizer, fere o princípio e o conceito de calor é falso ou incorreto. Nós nos agasalhamos para que o frio não entre no nosso corpo. Falso, não existe o frio entrar ou sair. Quando você sente frio, entre aspas, porque é uma sensação humana, seu corpo está perdendo para o ar, para o meio ambiente, uma quantidade de calor maior do que ele está habituado. O corpo humano se adapta. Então, uma pessoa que mora no Nordeste, ele está acostumado a temperaturas maiores. E quando essa pessoa que viveu lá a vida toda vai para o Sul, onde nós temos temperaturas menores, ele demora para se aclimatar e sentir frio mais intensamente do que outras pessoas, porque isso é uma sensação do corpo dele. Mas resumindo, não tem frio entrando ou saindo, é o calor que vai fluir para o meio ambiente ou não. Ou dele para nós, ou de nós para ele. Depende, o calor vai do corpo de maior para o de menor temperatura. Nós nos agasalhamos para que o nosso corpo não perca calor para o ambiente. Isso é verdadeiro. Entender? Tranquilo, né? Número 10. Assinale a frase mais correta. Estou com calor. Errado. Acabamos de explicar, né? Não tem como você conter calor. Vou medir a febre. Não, você vai medir a temperatura. Né? Não é a febre. Está errado. O dia está quente, estou recebendo muito calor. Ah, sim. Porque você não está conseguindo doar calor para o meio ambiente. Está 40 graus, seu corpo está 36,6, por exemplo. E aí o calor flui do ar para você. O dia está frio, estou recebendo muito frio. Não, não existe receber ou perder frio. Isso é falso. Então a C de certo está correta. Tá? 11. Quando podemos dizer que dois corpos estão em equilíbrio térmico? Nós podemos dizer quando eles estão com igualdade de temperatura. Dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico somente quando estão em igualdade de temperatura. Beleza? Tranquilo, né? 12. A preocupação com o efeito estufa, vamos ler lá, tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. Isso é uma temperatura em Celsius, TC. O valor dessa temperatura na escala Kelvin é quanto? Quero TK. Pegue a equação de conversão com as 3 escalas. Então coloca lá. Está ali a equação. Eu não quero nada com Fahrenheit. Então esqueça a fração em Fahrenheit, a de verde. Esquece lá, tá? E aí nós vamos analisar só essas duas frações. Olha lá, tá? TC sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 9. E aí a gente pode
substituir ali no lugar do TC 34. 34 sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5, como você está vendo aqui desse lado aqui. Estou olhando para o lado errado, né? Tá. Para lá. Que confusão. 34 dividido por 5, você pode cortar o 5 daqui com o 5 daqui, porque os dois denominadores são iguais. Corta, corta. Fica 34 igual a TK menos 273. Aí você passa o 273 somando com 34, que vai dar 307. Como a gente sabe que na realidade tem o vírgula 15, né, porque a escala Kelvin tem esse valor com precisão, a que mais se aproxima ali é a letra B. Então marque letra B. Está resolvida a sua questão. Deu para entender? Beleza. Então vamos olhar a questão número 13. Dois termômetros, um na escala Celsius e outro na escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido, algum líquido. Coloquei os dois termômetros. Aí ele fala assim, sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era de 40, então ele te deu o TC, qual a temperatura no termômetro Kelvin? Qual o TK? Parecido com o anterior. Pega a equação geral, com as três escalas. Você não quer nada com Fahrenheit. Então, elimina. Fica só TC sobre 5, TK menos 273 sobre 5. No lugar do TC é 40. Fica 40 sobre 5, do outro lado TK menos 273 sobre 5. Corta os dois 5. São denominadores iguais, você pode cancelar. 40 é igual a TK menos 273. Agora é só pegar o 273 e passar para o outro lado somando, que vai ficar 313 kelvins, que é a letra D de doido. Deu para entender? Foi muito parecido com o 12. Vamos ver então o exercício 14. O termômetro digital localizado numa praça da Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit e seu TF, graus Fahrenheit. Essa temperatura em Celsius corresponde a quanto? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação geral de novo, de temperatura e não de variação. E no lugar do TC, do TF, eu vou pôr 10,4. E o TK não foi pedido aí, então elimina ele. Tá vendo? Agora lá no TF eu ponho 10,4. Viu como apareceu aqui? 10,4 menos 32 dá menos 21,6. Não dá exato, tem que fazer. Divida 21,6 por 9. Não esqueça do sinal negativo. Dá menos 2,4. E esse 5 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando o menos 2,4. Isso vai dar 12. Menos 12 graus Celsius, que é a letra C. Você viu? Eu separei os dados, eu substituí, né, para a gente poder fazer. Tá tudo ok? Então vamos para a questão número 15. 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido atingindo o equilíbrio térmico. Um em Celsius, outro graduado em Kelvin e Fahrenheit. Primeiro que se você fizer um termômetro de mercúrio e colocar marcações em Kelvin, ele vai marcar em Kelvin aproximadamente, mas ele não é um termômetro em Kelvin para valer. Mas vamos lá, ele deu 45 graus Celsius de seu TC. E ele está pedindo para você calcular a temperatura em Fahrenheit e em Kelvin, mas não dá para calcular as três de uma vez, certo? As duas de uma vez. O que você vai fazer? Você vai calcular primeiro numa escala, primeiro em Fahrenheit, aí você não esquece a fração em vermelho, e depois você calcula de Celsius para Kelvin. E aí você esquece a de verde. Pronto, está resolvido o seu problema. Vamos substituir então, vamos dar uma limpada nisso aí, colocar aqui as equações. Para Celsius e Fahrenheit, Celsius é 45, então fica 45 sobre 5, que dá 9. Agora você pega o 9 que está aqui, não mexe no 32, pega o 9 e passa multiplicando. Isso vai dar 9 vezes 9, 81. O TF menos 32, agora eu posso mexer, o menos 32 passa somando. Somar 81 com 82
com 32, desculpa, dá 113. Essa é a temperatura convertida para a escala Fahrenheit. Agora, eu vou repetir o processo com a escala Kelvin, que é mais fácil. Olha lá, Tc sobre 5 é igual a Tk menos 273 sobre 5. Ou seja, no lugar do Tc, 45. Como você está vendo aqui. 45, só que você tem os 5 dividindo aqui e os 5 dividido aqui. Cancela os dois 5. Elimina eles. E passa o 273 para o outro lado somando. Viu? Portanto, somando isso aqui dá 318 kelvins. E a gente converteu as duas temperaturas. Como você pode ver, não é complicado. O complicado é que eu tenho que prestar muita atenção nas continhas. Tá? Vamos ver, portanto, vamos marcar a letra B. Tá? A resolução está aqui, mas marcamos a letra B. Certo? 16. A temperatura de uma determinada substância é de 50 graus Fahrenheit. Ele te deu o TF e pede a temperatura absoluta, o TK. Temperatura absoluta é a temperatura na escala Kelvin, porque a escala Kelvin é chamada de escala absoluta. Como você está vendo, eu vou pegar a equação geral e vou eliminar os Celsius dessa vez, porque eu não quero nada em Celsius. Então fica TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Substitua no lugar do TF 50 menos 32. Tira 32 de 50, dá 18 sobre 9. Repara que eu não mexi nada na parte do Kelvin. 18 dá para dividir por 9, dá 2. Então fica 2 igual a TK menos 273 sobre 5. Tem que passar o 5, que está dividindo, multiplicando. Não pode mexer no menos 273, porque primeiro a multiplicação e a divisão. Depois, a soma e a subtração. Então fica 5 vezes 2, que dá 10. E aí eu passo 273 somando ao 10. Achei a temperatura em Kelvin. Apenas 283 Kelvin. Portanto, letra D. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Letra D ali é a resposta. Então, dê uma assistida na sala com calma, pare, reinicie, refaça os exercícios aí da apostila e vamos ver se você fixou, não é mesmo? Muito obrigado, até a próxima aula.